O saldo da 24ª rodada foi mais do que positivo para o Guarani. Além da vitória convincente sobre o vice-líder Sport, a equipe alviverde viu 3 concorrentes diretos tropeçarem durante o final de semana. Novo Horizontino e Criciúma perderam seus compromissos. Já o Juventude ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa dentro de casa. E o que tudo isso significa? Que uma vitória na próxima partida pode recolocar o Bugre no G4 após 18 rodadas. A última vez que o Guarani esteve no grupo de acesso foi na 6ª rodada, quando venceu o Sampaio Corrêa. E agora, no próximo sábado, o adversário é novamente a equipe maranhense. Sabemos da dificuldade que iremos enfrentar jogando lá em São Luís contra o Sampaio, que é sempre muito forte. Então nós temos que fazer uma excelente semana de aquisição, uma excelente semana de preparação para que a gente possa chegar lá, colocar o nosso plano de jogo em prática para que a gente consiga o nosso objetivo lá, que é como a gente tem enfrentado todos os adversários, tanto dentro de casa como fora, sempre buscando o resultado dos 3 pontos. E não vai ser diferente. Confirmado pelo próprio treinador, o Guarani vai com o que tem de melhor para o duelo contra o Sampaio Corrêa. Apesar de ter alguns pendurados para o derby, Louser afirmou que não vai poupar nenhum atleta. Somente Alan Santos e Diogo Matheus, suspensos pelo 3º amarelo, não viajarão com elenco a São Luís. Já os meias Isaac e Regis, que foram desfalques contra o Sport, voltam a ficar à disposição após cumprir suspensão. Aqui a gente só vai falar essa semana inteira de Sampaio, sempre o melhor para jogar lá. Então, zero chance de poupar qualquer tipo de jogador, até porque nós temos uma semana e nós temos que vivenciar o próximo adversário, como a gente tem feito desde o nosso primeiro dia, certo? Pós o jogo do Sampaio Corrêa, a gente começa a falar sobre o derby. Com 40 pontos somados, o Guarani tem hoje 43% de chances de acesso. E essa é a primeira vez, desde que retornou à Série B em 2017, que o Bugre alcança essa pontuação nas 24 primeiras rodadas da competição. Números e momento que deixam a equipe alviverde ainda mais esperançosa em busca de uma vaga na elite do Campeonato Brasileiro. Ainda não acabou, jogo a jogo, e agora nós temos um jogo muito difícil contra o Sampaio, cabeça total no Sampaio para a gente fazer mais um grande jogo e assim seguir passo a passo aos nossos objetivos. Tá feliz? Tá aí Bruno José mandando beijinhos para a galera. E com motivo, né? Porque ele vive uma grande fase, ou não é? O Bruno José... A melhor até agora com a camisa do Guarani. Sem dúvida. Eu acho que o momento dele é melhor e superior ao do ano passado, por exemplo. Eu acho que ele está... Sabe, não só pela essa entrevista, mas eu sinto ele jogando com felicidade, Batista. Eu não sei se agora com a chegada do Humberto, sabe quando o cara joga na dele, fazendo aquilo que ele gosta, da maneira que gosta? É essa sensação que eu tenho. Nunca conversei com ele, não é? Nunca vi nenhuma entrevista abordando isso. Mas ele joga de uma maneira tão à vontade. Então, com certeza é uma série de coisas na vida dele que estão, né, encaixadas, mas ele está jogando muito bem, Batista. Hoje é um dos principais jogadores do Guarani. É confiança também, né? Porque o atleta, quando ele tem confiança, né, tem a confiança do treinador, ele percebe que a torcida está do seu lado, né? Isso, e o Bruno José sempre foi bom jogador. Quanto tempo nós ficamos aqui falando, né? Pô, cadê o Bruno José? Precisando melhorar, bom jogador, tem que ajudar o time. E de repente ele encontrou ali, como disse o CH, às vezes, questão de posicionamento, né? Questão de uma palavra do treinador ali no posicionamento de campo, que aí o cara, opa, agora eu tô na minha. Isso ajuda muito também. Os parceiros. Os parceiros, exatamente. Quem joga do lado dele. Exatamente. Então uma série de coisas que tem, sem dúvida nenhuma, feito com que ele esteja indo muito bem. Muito bem. Hoje ele é um jogador importantíssimo no esquema. Mais uma chance para o Guarani entrar no G4. O que é que está acontecendo? Porque sempre que está próximo do G4, o Guarani tropeça. É emocional? Será que existe alguma coisa que poderia ser feita para evitar esse tipo de situação? Essa já é a 4ª ou a 5ª vez que o Guarani vai para uma rodada com chance, no caso de vitória, conseguir entrar no G4. O que está acontecendo? Olha, no jogo contra o Juventude, com certeza foi emocional. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Sempre há o que
possa ser feito, Batista. Mas o quê? Sempre pode melhorar o aspecto emocional, psicológico, a conversa. Agora, eu não posso deixar de citar aqui o equilíbrio do campeonato. O Guarani está bem? Está bem. Está confiante? Está confiante. Mas o Guarani disputa um campeonato com muitos times parecidos com ele. Inclusive esse grupo que está um pouco abaixo. O campeonato é muito equilibrado. Então, ficar encontrando só no Guarani o problema do equilíbrio do campeonato ou a falta de um performance mais equilibrado, mais regular, também não é o caminho, Batista. Tem os adversários. Olha o Ituano aí. O Ituano ganha uma, perde outra, mas tem um bom time também. Juventude, bom time. Ceará, bom time. Sampaio Correia, que não ganha 8 rodadas, adversário do Guarani, bom time, mas está no momento ruim. Então, eu sei que a torcida não aceita isso. E nós queremos sempre que o Guarani engate uma série de vitórias. Agora, não é fácil, Batista. O elenco é curto, tem os cartões e toda hora tem problema para escalar o time. E isso faz muita diferença, na minha opinião. Eu acredito no aspecto emocional. Isso tem muito. A hora que você vê que a hora que pesa a responsabilidade, os caras mostram uma instabilidade emocional. E foi mostrado isso. Pô, aquele jogo do Juventude, por exemplo. Aquele jogo do Ituano. O CH citou do Ituano agora, o Guarani vencia o jogo 1-0, estava entrando no G4, inclusive, e aí vai e toma o gol. Então, às vezes, esse peso emocional, a cobrança, né? Porque, por exemplo, o Humberto é um baita num treinador. E aí você equilibrar o time na parte técnica, tática, né? Na parte emocional já é mais difícil. Porque você está lidando ali com quantas personalidades, com quantas cabeças pensantes ali. Personalidade de atletas. Tem um que às vezes aceita de um jeito, outro aceita de outro. Então esse equilíbrio o Humberto tem que ter. Pelo jeito, eu acredito que ele já encontrou ali e está sabendo conduzir isso. Porque, olha, você enfrentar o Sport. O Guarani vinha de resultados negativos. O time do Sport G4, para mim, o melhor time da competição. E fazer o que o Guarani fez, eu acho que ele descobriu o caminho emocional do time. Então, eu acredito muito que o Guarani tem tudo para entrar no G4. Eu, por exemplo, acho que o time está arrumado. O time está Taticamente. O time está arrumado. O Guarani tem um padrão de jogo e joga com imposição. Tem 2 ou 3 maneiras do time jogar taticamente. O time está pronto. Agora é o ajuste fino. Agora precisa levantar voo. Se quiser subir, agora tem que meter o narizão da aeronave e sair da pista de decolagem. Agora é a hora. Não dá mais para adiar. Porque uma vez entrando nesse momento, né, Greg? No G4, eu tenho a impressão que não sai mais. Esse é o problema do Guarani na competição. Ele oscila. Então, quando você acha que vai acontecer isso, né, que a nave vai decolar, aí chega no jogo seguinte, ele... mas aí não pode ser o aspecto emocional? Eu acho que é o aspecto emocional. Eu também o Guarani tem bons jogadores. Tem um bom time. Você pega aí dos 8, 9 times que estão na ponta de cima, o Guarani não tem time inferior a nenhum deles. Tem um ótimo treinador. Como o CH disse, encontrou um padrão tático para jogar. Fisicamente está bem preparado. Fisicamente está bem. Então só pode ser o problema emocional. Porque oscila na competição. Por exemplo, o primeiro tempo contra o Sport, o Guarani foi um primor. Jogou como um campeão, como um time que estivesse na ponta, liderando a competição. Segundo tempo já não foi tão assim, né? Agora, qual é o Guarani que nós... de 3-1, né, pô? Não, sim, administrou, faz parte do jogo. Você vê que nós falamos aqui, inclusive, naquele jogo do Juventude, você, inclusive, citou aí, Batista, que sentiu o Guarani, né? Pô, os caras xingando, o equilíbrio não estava legal. Foi você que citou isso. E isso é emocional. Então, qual é o Guarani que a gente vai ver no jogo contra o Sampaio Correia? O Guarani que enfrentou e venceu com sobras a equipe do Sport, ou aquele Guarani que oscila sempre que tem possibilidade de entrar no G4. Então essa é a questão, né? Eu disse aqui antes do jogo contra o Sport que era uma questão inclusive de iniciativa, de comportamento dos jogadores. O técnico treina o time e faz o que pode. Agora dentro do gramado, quem tem que resolver são eles. Além da parte técnica e tática, que foi muito bem mesmo, eu concordo com tudo que você disse, tem a mobilização para o jogo. O jogo contra o Sport era pesado pelo adversário, pela obrigação de ter que vencer em casa depois de uma derrota
E principalmente a superação pelos desfalques que o time tem, ou teve. O que aconteceu? Mobilização. Todo mundo concentrado. Essa mobilização tem que acontecer contra o Londrina. Não pode ser apenas uma... Não é... Poxa, não, desculpa, Sampaio, né? Sampaio. Desculpa, Sampaio. O jogo é lá. O jogo é lá. Essa mobilização, ela tem que acontecer mais uma vez. Aliás, tem que acontecer mobilização daqui até o final do campeonato, se quiser subir. Olha, é o seguinte, Derek entrou no segundo tempo contra o Sport e estou entendendo, até ontem a gente debateu isso, queria ouvir também a opinião do Gleger. Ele era o titular, saiu por motivo de contusão. Voltou, atuou um pedaço do segundo tempo e para o próximo jogo, o que é que vai acontecer? Acredito eu que volta o Derek, né? Está recuperado porque é o titular. E o Bruno Mendes vai para o banco. O Louser deu um indicativo, pelo menos nesse jogo contra o Sport e em outros, de que não pretende usar os dois centroavantes no mesmo jogo. É isso mesmo. Então o Bruno Mendes vai para o banco de reservas? Eu acho também. E não dá, né? Pela característica, nós estamos falando aqui agora, que o Humberto encontrou o jeito de jogar, que encontrou a forma da plataforma ideal, e aí você vai ficar mudando. As coisas estão dando certo, tem que continuar ali, naquela toada, com estratégias, né? Com posicionamentos diferentes, mas a plataforma é a mesma. E por esse aspecto, eu concordo contigo. O Derek era o titular, artilheiro do time, machucou, saiu, tá voltando. Tá voltando? Tem que receber a oportunidade. E o Bruno Mendes é um baita de um jogador também, com características diferentes, mas pelo padrão de jogo implantado pelo Humberto, o Derek se encaixa melhor. Né? Aí o Bruno vem para uma situação diferente de jogo. Mas eu acredito se no retorno, claro, se tiver 100% fisicamente, porque o jogo lá é pesado, hein? Jogar lá, olha, a atmosfera é diferente, o clima é diferente, o gramado é pesado, então tem que estar 100%, senão melhor deixar para uma segunda opção. Eu não tenho essa certeza. Eu vou explicar por quê. O jogo, ele pede o Derek, característica do jogo. O fora de casa, o jeitão que o Sampaio Corrêa joga, eu acho que seria muito inteligente se ele pudesse ser utilizado. Mas tem dois aspectos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, se ele está pronto fisicamente realmente. Segundo, tem o derby na sequência. Então, o Humberto fala que não. Eu acho que ele tem que escalar o melhor para enfrentar o Sampaio Corrêa. Mas o fato do derby e o aspecto individual, físico do atleta, tem peso na escolha dos titulares na próxima partida. O Humberto Louser foi questionado sobre isso na coletiva depois do jogo contra o Sport. Ele diz que vai com força máxima. Não tem esse negócio de derby. Aliás, o Louser hoje teve uma entrevista coletiva na parte da manhã com o Matheus Barbosa, que marcou um golaço, hein? Parabéns à assessoria de imprensa. Tem que dar valor nisso. E aí depois ele liberou o treinamento para a imprensa. Então vem cumprindo aquilo que ele prometeu quando foi apresentado. Parabéns a Humberto Louser. Vamos ver se ele vai fazer isso semana que vem, né? Porque aí no derby não sei se vai liberar não, mas se não liberar também é compreensível, né? Claro, o clássico da cidade, já viu como é que é. Diferente.